Já se apodera na vida dele, igreja. Aleluias. Oramos, soberano eterno Deus, Pai de amor e de maravilha. Neste momento, Pai, nós entendemos que a melhor parte, Senhor, do culto, Senhor, aleluias, em reverência à Tua palavra, Senhor. Não desmerecendo os louvores, Senhor, porque nós entendemos que o louvor liberta e purifica. Mas nós entendemos, Senhor, que a Tua palavra é a Tua palavra, é essa que nos dá vida e vida com abundância. Por isso agora estamos aqui de prontidão, Senhor, querendo ouvir a Tua voz para falar conosco, Senhor, através do Teu vaso, Senhor. Pai, em nome de Jesus, usa ele poderosamente, Senhor. Eu oro a Ti também pedindo que o Senhor tire, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que venha, Senhor, de impedir de a gente de Te adorar em espírito e verdade e através da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, crendo que a palavra do Senhor é essa que purifica e que liberta. Pai, usa ele, por favor e graça, Senhor. Estamos aqui para ouvir aquilo que o Senhor quer nos falar, Senhor, não aquilo que a gente quer ouvir, Senhor, porque a Tua palavra é prioridade em nossas vidas. Nós cremos em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Boa noite, igreja. Amém. Desde já quero... Não precisa não. Agradecer a Deus por essa riquíssima oportunidade que Ele tem me dado. Eu garanto aos irmãos que eu vou ser bem breve. Antes de 9 horas eu creio que eu termino. Antes de dar início, eu quero perguntar, tem alguém nos convidando nessa noite na igreja? Tem algum convidado? Não? Todos são da casa? Amém? Graças a Deus. Eu gostaria que a amada igreja abrisse a vossa Bíblia no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Do versículo 1 ao versículo 8. Tiago, capítulo 1. Do versículo 1 ao versículo 8. Mais uma vez quero parabenizar o casal, né, Paulinho e Daiane. Que Deus continue abençoando, Deus continue firmando seus passos na presença do Senhor. Meu irmão, o senhor está me filmando mesmo, é? Com certeza. Todos encontraram, igreja? Lemos. A minha tradução é um pouco diferente da de vocês, não estranho, mas a finalidade do texto é o mesmo. Versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Versículo 2. Versículo 2. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, soberano Pai, já te agradecemos, pois o Senhor faz presente no meio de nós. Te agradecemos, pois o Senhor falou a cada coração conforme a tua vontade, conforme a tua boa vontade. Pai, nessa noite que o Senhor continue abrindo nossos ouvidos, nossos corações, para que possamos guardar a tua palavra dentro dele, para que não possamos vir pecar contra o Senhor. Que o Senhor continue nos ajudando, que o Senhor continue conosco. Essa é a nossa oração. Amém. Podeis sentar. Eu só quero pedir ao irmão que está responsável pelas crianças aí, dá uma segurada aí, tá, Raniela?
para ela não poder vir para cá e falar um pouquinho mais baixo, que eu estou conseguindo ouvir elas aqui, talvez eu me atrapalhe. Irmãos, o livro de Tiago, como eu vou ler apenas o capítulo 1, do versículo 1 ao 8, o objetivo de Tiago é encorajar seus leitores que não foram apenas dispersos, ou seja, não foram apenas espalhados por toda a cidade, mas eram também muito pobres. A intenção de Tiago era que eles, cada vez mais, em ouvir a carta de Tiago, ele se fortalecesse na palavra de Deus, né? Então o objetivo de todo o livro de Tiago é esse, para que os irmãos ficassem cada vez firmes na presença de Deus, apesar de ser oprimido, apesar de ser perseguido pelo exército romano. E no versículo 1, fala o seguinte: Tiago, servo de Deus. E aí a gente tem que perguntar, qual Tiago é esse que ele menciona? Esse Tiago aqui é o próprio irmão de Jesus. Era um Tiago que, durante o ministério de Jesus aqui na terra, ele era uma pessoa incrédula, ele era uma pessoa que não acreditava muito. Ele só passou a crer realmente em Jesus Cristo, nas suas palavras, depois que o Cristo próprio apareceu para ele, né? Como diz em Coríntios, primeiro Epístola a Coríntios, capítulo 15, versículo 7. E aí, o objetivo de Tiago, o irmão de Jesus, é enviar essa carta às 12 tribos. A Bíblia não vai nos falar quais 12 tribos são essas. É diferente das tribos que falam no Apocalipse. Mas ele vai mencionar que a carta, ela contém o mesmo significado para cada província, que é encorajar os irmãos, como a gente acabou de ler. E aí no versículo 2 ele vai nos ensinar: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Perceba bem, ele começa o versículo 2 chamando de meus irmãos. Aponta para o seu irmão e fala: meu irmão. Mais alto, igreja: minha irmã, meu irmão. Amém. E vamos continuar. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Quem é que gosta de passar por dificuldade? Levanta a mão aí. Quem gosta de passar por grandes tribulações, por grande sofrimento? Ninguém, eu também não. Mas o Tiago nos ensina que a gente deve considerar as aflições que acontecem em nossas vidas, porque isso vai produzindo mais fé, vai produzindo paciência e vai produzindo perseverança para nossas vidas. Então, é totalmente o contrário de muitos evangelhos que nós ouçam, que crente é incerto de qualquer dificuldade. Tiago aqui, se ele está falando meus irmãos, ou seja, a carta que ele estava direcionando para esses irmãos era tudo crente. São judeus que se viam Deus. Ou seja, a primeira lição que nós temos aqui nesse ponto é que, apesar de nós sermos cristãos, apesar de nós servirmos a Cristo, nós vamos passar por tribulação. Nós vamos passar por diversidade. Nós vamos passar por aflição. E Tiago nos recomenda que, por mais que a gente passe por tudo isso, nós devemos permanecer felizes. Mas como ficar feliz em meio à tribulação? Só na presença de Deus. Alguém caiu aí? Não, né? Amém. Fiquei preocupado. Continuando. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Outro ponto aqui, diversas aqui na sua Bíblia vai estar várias. Ou seja, isso nos recomenda, isso nos ensina que a gente não vai passar só por uma tribulação. Tribulação em nossas vidas que nós vai estar passando e não vai sentir.
Tem tribulação em nossas vidas que nós vai passar, que vai ser um grau bem baixo, outra vai ser média, outra vai ser alto. Mas Tiago nos recomenda que a gente permaneça firme e, antes de tudo, irmão um do outro. Eu tenho a minha dificuldade, você tem a sua, mas ainda nós continuamos irmãos. Meu irmão, nós não somos inimigos, nós somos irmãos. É a coisa que Cristo, Ele vai nos falar no Novo Testamento, na Bíblia toda. Permanecemos unidos no amor. Permanecemos num só corpo, que é Cristo. Eu preciso de você, irmão. E você precisa de mim. Eu não sou o seu inimigo e você não é o meu inimigo. Nós somos irmãos na presença de Deus. E aí ele vai continuar falando. Pois saiba que a prova da sua fé produz perseverança. Ou seja, na sua Bíblia vai ter paciência. Ou seja, em toda prova que nós passamos, em toda aflição que nós suportamos, ela sempre vai ter um objetivo final: gerar em nós paciência, gerar em nós perseverança. Então, quando a gente está passando por dificuldade, não é momento de murmurar, é momento de agradecer porque a Deus, porque Ele está nos aperfeiçoando, irmão. O objetivo de Cristo, por mais que a gente passe por tantas dificuldades, é que a gente pareça mais com Cristo. A vontade de Cristo é essa, Arivelton. A vontade de Deus é essa, para que nós se tornamos o varão perfeito, como a Bíblia nos fala. Cristo nunca nos vai nos dar uma dificuldade, uma tribulação, para nos deixar de lado. A palavra nos fala que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Então, quando a gente passa por dificuldade, devemos lembrar que não estamos sozinhos. Cristo está conosco. E Ele vai continuar. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Foi isso que eu acabei de falar. O objetivo de Deus é esse, para que nós cada vez mais amadurecemos na nossa fé, na nossa vida cristã, para que cada vez mais nós se capacite na presença e na vontade dEle, para que cada vez mais nós possamos cada vez mais estar perto da presença dEle. Cristo nos ama, irmão. Cristo nos escolheu antes da fundação do mundo. Cristo nos tirou da lamaçal do pecado e nos colocou da sua imensa luz. Cristo é aquele que há 2000 anos atrás estava orando por mim e por você, para que hoje nós estejamos aqui, em uma só família, unidos num só propósito, que é servir a Deus. E aí ele vai continuar falando, sem que falte coisas algumas. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ou seja, em meio à dificuldade que nos passa, em meio à tribulação, Deus sempre vai nos aprimorar, vai nos capacitar, para que possamos cada vez mais ter sabedoria. E Ele nos recomenda, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Não entre numa dificuldade, não passe por tribulação, não enfrente uma tempestade sem antes pedir sabedoria a Deus. É a palavra de Deus que nos ensina isso, que nos fala isso, que a todos dá livremente de boa vontade. Cristo não é aquele que dá uma coisa e depois fica lançando na cara, não é um evangelista Jamerson. Olha, eu dei, viu o que eu fiz por você? Não, Cristo não é assim. A palavra nos fala que Ele dá de boa vontade. Cristo nunca não vai lhe abençoar com a cara feia, presbítero André. Cristo dá com alegria, porque o desejo de Cristo era que nós cada vez mais se aperfeiçoasse
e se assemelhasse cada vez a Ele. E Ele vai continuar. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada, agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e está em tudo que faz, instável em tudo que faz. Ou seja, chega um momento em nossas vidas, nós temos que decidir o que nós queremos. Nós não podemos ficar em cima do muro. Nós não podemos pedir uma coisa a Deus achando, eita, será que Ele vai dar? Será que é isso mesmo? Não, nós temos que cada vez mais acrescentar a nossa fé e ter certeza que Cristo vai nos abençoar. Cristo vai nos ajudar. E aí a gente começa a pensar, Evangelista Roberto, por que tanto passamos por tantas aflições? E a minha resposta é única: para que cada vez mais que você passe por tribulação e provação, a sua fé seja provada, assim como ouro é provado no fogo. E aí eles nos ensinam que em ter paciência, muitas vezes a gente pede a Deus tanto, Jesus, me dê paciência para isso, me dê paciência para aquilo, onde na verdade Deus vai lhe dar a oportunidade para você ter e gerar paciência em você. Sabe, muitas vezes a gente pedimos algo e devemos agradecer porque não recebemos, porque a própria palavra de Deus fala que nós não sabemos orar como convém. Então, se tem algo que nós pedimos a Deus e não recebemos ainda, é porque Cristo sabe exatamente o que é necessário para nossas vidas, Anselmo. Às vezes a gente está um propósito de Deus, a gente está fazendo uma campanha de oração, Jesus, eu estou orando por essa causa, Jesus, eu estou orando por isso, e a resposta não vem, e a gente começa a entender que o silêncio de Deus também é uma resposta para nossas vidas. Que o silêncio de Deus é uma resposta para nossas vidas. Que o silêncio de Deus, ele muitas vezes nos machuca, nos faz chorar, muitas vezes necessário, mas a gente esquecemos muitas vezes que Cristo está cuidando de nós. Cristo não é aquele que está no barco junto com você e deixa você naufragar. Cristo é aquele que está no seu barco, e se Ele está no barco, não afunda. A palavra de Deus ensina que por mais que soframos, que por mais que passamos por dificuldade, Cristo ainda Ele é fiel para nos ajudar. Apesar de nós não merecermos, apesar de nós fazer tantas coisas erradas, apesar de nós pecarmos, falharmos, mas Cristo permanece fiel. Não porque nós prestamos, mas porque Ele é fiel. E a palavra de Deus vai nos ensinar mais embaixo, no versículo 12: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Olha que versículo lindo. Feliz é o homem que persevera na provação. Ou seja, está doendo, está apertado, mas eu estou feliz porque Cristo está comigo. Está difícil, tá, mas estou contente. Estou feliz porque Cristo é minha fortaleza. E eu sei que depois que eu passar por isso, vai ter a recompensa. Que ele nos falando o seguinte: porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Ou seja, primeiro, para você ser aprovado, você precisa ser provado. E ele continua: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, a ninguém tenta. Cada um é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido.
Então, esse desejo tendo concebido da luz o pecado, e o pecado após consumado gera morte. O que ele nos quer falar aqui? Cada um é tentado pelo próprio seu desejo. Ou seja, cada nós temos uma fraqueza. Cada nós caímos em certas situações. Eu não vou ser traído na bebida, porque jamais eu tive vontade de beber. Mas eu tenho minhas outras fraquezas, é isso que eu preciso me alertar. É isso que eu preciso ficar firme, para que depois de ser provado, eu seja provado na presença de Deus. E aí ele continua: meus amados irmãos, ou seja, ele já não fala meus irmãos, ele já fala meus amados. Não se deixe enganar, toda boa dádiva e todo bom perfeito vem de quem? Vem de Deus, vem do alto. Ou seja, tudo que nós necessitamos, tudo que for agradável, tudo que é perfeito, tudo que é desejado, vem do alto. Do próprio Jesus Cristo, o qual nos abençoou. E aí ele vai continuar. Porque toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombra inconstante. Ou seja, pode passar séculos, pode passar dia, pode passar ano, Cristo ainda continua o mesmo. Ele é aquele que lhe abençoou no passado, Ele é aquele que lhe abençoa hoje. A palavra de Deus fala que Ele trabalha até hoje em favor do seu povo, e nós somos povo dEle. Então isso já é motivo de nós ficar muito alegres, muito contentes, porque Cristo até hoje nos abençoa, Erivelto. Sabe, tem coisas que nós passamos em certas situações das nossas vidas, que não conseguem nem acreditar o que passamos. E a gente começa a olhar para trás, e começa a ver tudo que Cristo fez em nosso favor, não é assim, Anselmo? A gente começa a fazer uma retrospectiva do que Cristo já fez em favor a mim, em favor a você. E aí a gente começa a pensar a nossa incapacidade, poxa, eu não merecia isso. E Cristo está falando, eu quero que você pense assim mesmo. Eu quero que você fale isso mesmo, que você não merecia. Mas eu, com meu riquíssimo amor, lhe abençoei e lhe continuo lhe abençoando. E ele continua, versículo 19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente depois de tudo que eu falei. Seja todos prontos para ouvir e tardio para falar, e tardio para se irar. Ou seja, a primeira recomendação e a primeira coisa que nós aprendemos nesse versículo: é sempre bom ouvir do que falar. É sempre bom a gente ouvir mais e falar menos. É sempre bom nós estar atento a ouvir a palavra de Deus do que falar mais. Porque a palavra de Deus, ela tem todos os dias o que nos ensinar, evangelista Jamas. A gente lê a palavra todos os dias, o mesmo versículo, mas todos os dias tem um novo significado para nossas vidas. Porque a palavra de Deus, ela se renova em nossas vidas. Ela não é um livro de história de quinta ou oitava série, que a história vai resumir a mesma coisa. A palavra de Deus é diferente. Todo dia que nós lemos ela, nós aprendemos coisa diferente. E aí ele continua: portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevaleça, e aceita humildemente a palavra implantada em vocês. Aí ele já é uma recomendação para nós. Portanto, livre-se, ou seja, tem que sair de mim, uma atitude minha. Se livrar daquilo que impede de eu adorar a Deus. Tem coisas que a gente ora a Deus, e Deus não vai tirar da gente, porque depende de nós tirar do meio de nós. E ele vai continuar. A palavra implantada, portanto, livre-se de toda impureza moral
e da maldade que prevalece, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar. Irmão, não é a palavra do evangelista Roberto, não é a palavra do evangelista Jamerson, não é a palavra do evangelista Fabiano, não é a palavra do evangelista do presbítero André, é a palavra de Deus que salva. Só ela tem a capacidade de nos lavar e de nos purificar de todo o pecado. É a palavra de Deus que ela vai no íntimo entre o espírito e a alma. É aquela que fica engravada em nosso coração quando nós abrimos nossos corações para ouvir. É aquela que fica moendo o nosso coração. Não, eu preciso mudar, eu preciso fazer isso. A única coisa que nós podemos fazer é aconselhar. Mas o que vai salvar a sua vida é a palavra de Deus. E aí eu encerro. Versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como a pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e da viúva, em sua dificuldade, a não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Que o amor de Deus cada vez mais nos abençoe, nos ensine cada vez mais a servir a Ele, a cada vez mais a gente reconhecer que apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas opiniões diferentes, apesar dos nossos pensamentos diferentes, nós ainda somos irmãos. Que nós temos um Deus que trabalha em nosso favor. Que tem um Deus que até hoje está conosco todos os dias, evangelista Jamas, nos ajudando, nos dando força, nos capacitando cada vez mais, nos firmando nossos passos na sua presença, para que cada vez mais nós possamos ser perfeitos, igual a Cristo, para nós morar no céu. A intenção de Deus é essa, irmão. Não se queixe por estar passando por dificuldade. A dificuldade sempre vai ter um propósito final: gerar paciência, perseverança, para que a gente não possa desistir, para que a gente cada vez mais faça que nem Paulo, olhando para o alvo, olhando para Cristo, deixando aquelas coisas que muitas vezes nos atrapalham para trás, nos afastando de tudo aquilo que nos impede da gente adorar a Deus. Que possamos cada vez mais ter essa certeza que não estamos sozinhos, igreja. Que apesar de tantos os desafios que nós passamos, eu ainda dependo de você e você depende de mim. Que em um momento das nossas vidas, nós vamos se encontrar com Cristo, nós vamos se tornar o verdadeiro corpo de Cristo. Que possamos cada vez mais ter essa certeza em nossos corações. Que está doendo, não está. Às vezes a tribulação nos faz chorar. Às vezes a tribulação nos faz pensar em desistir. Aí vem o louvor de Deus, aí vem uma palavra de Deus, aí vem o Espírito Santo de Deus, nos fortalecendo para que a gente não pare, nos ensinando cada vez mais a gente melhorar, nos ensinando cada vez mais a gente depender da sua presença, do seu amor. Que o amor de Deus cada vez mais continue nos abençoando e nos ensinando cada vez mais a adorar e viver em união em Cristo Jesus. Amém? Passei, André, me perdoa. Eu quero agradecer a Deus por essa riquíssima oportunidade. Obrigado pela paciência dos irmãos, né? Que o amor de Deus cada vez mais nos abençoe. Que cada vez mais Cristo seja a pedra principal para nossas vidas, onde que possamos cada vez mais se tornar edificados na sua presença. Amém? A igreja de pé, eu não vou encerrar, mas antes de passar para André, igreja, eu quero passar uma informação aqui. Viu, André? Só um minutinho. Irmãos,
Como os irmãos já sabem, é do conhecimento dos irmãos, que como o pastor Elias falou, né? Ele vai querer um grupo de